Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Lucas Rocha, sou arquiteto e nesse canal eu ajudo você, arquiteto, a encantar teu cliente, criando um render incrível do seu projeto para agregar mais valor ao seu trabalho. Eu quero compartilhar aqui com você a minha tela, preenchimento exibido em tamanho real. Então, como você pode perceber, esse aqui é um projeto FlatCat, não é um projeto autoral meu, é um projeto que eu peguei da ArchiDaily para que eu pudesse modelar e fazer a renderização. Basicamente, o projeto foi esse daqui. Então, eu busquei por um projeto que fosse o projeto interiores. Particularmente, eu gostei demais desse aqui por ser bem pequeno e compacto. E fiz toda a parte da modelagem dele no ArchiCAD. Então, apenas para passar algumas imagens aqui para você ver do que se trata o projeto. Tá, Lucas, eu não uso o ArchiCAD agora. Não tem problema, porque o conceito que eu vou estar abordando aqui para você pode estar utilizando para qualquer software que seja e que faz parte do teu fluxo de trabalho, seja para ArchiCAD, seja para Revit, seja para Blender, 3ds Max. O conceito por detrás que eu vou estar abordando aqui vai ser o mesmo. Eu fiz essa modelagem do projeto então utilizando o ArchiCAD e mais uma vez, independente do software de modelagem que você use para fazer teu projeto, o conceito que eu vou estar adotando aqui é o mesmo. Então esse aqui vai ser o projeto que nós faremos a modelagem hoje. Então apenas para você dar uma olhada de uma forma muito mais genérica. Essa aqui é a planta baixa do projeto, é um apartamento pequeno, e até foi por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo aqui. Então eu vou estar mostrando aqui conceitos de modelagem que você pode estar adotando aí no teu fluxo de trabalho para que você possa ter assim um trabalho muito mais otimizado utilizando o Twinmotion. Então eu vou estar compartilhando aqui com você o processo que eu uso no meu dia a dia de projeto. Eu tenho certeza que pode vir ajudar a você também. Para começar um projeto do zero, eu vou fazer o seguinte: como eu já tenho esse projeto aqui inteiro modelado, que é esse daqui, apenas vou cortar ele aqui para ficar mais fácil essa visualização. Então basicamente esse daqui vai ser o projeto que a gente vai fazer a modelagem. O que eu, Lucas, gosto de fazer na modelagem do meu projeto para levá-la para o Twinmotion? Eu penso assim, e tudo que é parte da arquitetura, tudo que for elemento construtivo da arquitetura e da minha marcenaria, e propriamente eu preciso fazer uma documentação, eu levo para o meu projeto lá para o Twinmotion para fazer um render. E todos aqueles elementos que eu não vou fazer a documentação, não tem por que inserir no meu projeto. Então, por exemplo, você pode perceber que nessa modelagem aqui, eu vou fazer a documentação de toda a parte da arquitetura, parede, piso, forro, laje e tudo mais, e toda a parte da marcenaria. Elementos como, por exemplo, o sofá, como eu não vou fazer a documentação dele, eu não vou estar utilizando aqui dentro do ArchiCAD, eu vou estar inserindo propriamente depois lá no Twinmotion. Então eu costumo pensar dessa forma: se eu for documentar no meu projeto, eu modelo ele aqui dentro. Se eu não for documentar, eu opto em estar inserindo apenas lá no meu render. Eu já tenho aqui um arquivo do ArchiCAD, esse arquivo aqui ele está totalmente em branco. Você pode perceber que a minha área de trabalho deve estar um pouquinho diferente do que o template padrão de arquitetura, porque esse aqui é o meu perfil de trabalho, o perfil que eu gosto de estar utilizando no meu dia a dia de projeto. Eu peguei aquele projeto que já está todo modelado e vou fazer a modelagem agora aqui junto com você e abordando alguns conceitos. Só que, por questão de otimização de tempo, eu não vou, digamos assim, investir tempo modelando o mobiliário do zero. Eu já tenho pelo menos o perfil complexo daquele mobiliário já modelado. Eu salvei ele como favorito para que eu possa estar utilizando aqui junto no meu projeto. Então, por questão de otimização de tempo, vai ser uma coisa muito mais rápida. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma nova folha de trabalho. Então, botão direito aqui na folha de trabalho, criar nova folha independente, e aqui eu daria um nome e um ID, porque vai ser nessa folha de trabalho que eu vou inserir minha base. E essa base que eu preciso inserir vai ser basicamente a minha planta baixa. Como eu já criei uma folha de trabalho, que é essa folha aqui, ó, é base planta, eu apenas vou inserir o meu arquivo. E qual arquivo que eu preciso inserir? O meu arquivo de base da planta baixa. Então eu posso vir aqui em arquivo, conteúdo externo, colocar desenho externo e seleciono aqui o meu arquivo. Como você pode perceber, eu já havia exportado então essa planta no formato DWG para facilitar o trabalho. Então eu seleciono, clico em abrir, a unidade eu vou estar deixando aqui em milímetros e vou colocar ela aqui mesmo. Esse desenho aqui, ele é um desenho que é uma base, uma vista 2D e tem basicamente a construção do projeto, como que ele vai ser. Agora eu entro aqui para que eu possa construir aqui no meu térreo. Antes de tudo, vou dar um Ctrl 7 aqui para mostrar para você. Eu estou utilizando um pé direito de 3,30 metros. Então do meu piso a meu forro acabado, a minha laje nesse caso desse projeto, eu tenho 3,30 metros. E por que eu estou fazendo isso? Porque aqui não tem um rebaixo de forro de gesso nem nada, então vai ser de piso a laje, porque eu vou estar utilizando esses 3,30. Então feito isso, eu venho aqui, ó, na minha base, botão direito e vou mostrar como rastreamento e referência. Mostrando como rastreamento e referência para que eu possa visualizar na minha planta aqui do térreo. Essa aba aqui de filtro de redução, não, de rastreamento e referência, caso você não tenha ela habilitada, aqui em janela, paletas, aqui ó, rastreamento e referência. É essa aba aqui que você habilita. Então agora, para que eu possa construir o projeto, eu vou começar construindo pelas paredes, depois pelo piso, depois pelo forro, o guarda-corpo, as esquadrias e por último toda a parte do mobiliário. E lembrando então que eu
conceito de modelagem que eu vou estar abordando aqui é o conceito que você pode estar utilizando independente do software que você use para fazer o teu projeto. Nesse caso, como o ArchiCAD faz parte do meu fluxo de trabalho, eu vou estar utilizando ele. Eu já defini aqui que quando eu teclo no F, eu vou ter acesso à minha aba de favoritos. E para que eu não precisasse construir tudo do zero, eu já defini algumas coisas como favoritos aqui no meu projeto, como por exemplo, parede, guarda-corpo, laje, piso e tudo mais. Então, se você perceber, eu já defini aqui dentro dessa pasta Render On Pro o que são os elementos que fazem parte da minha arquitetura, os elementos que formaram a minha cozinha, o hall de entrada, a iluminação, as portas e os elementos que formaram a sala. Então tudo isso eu fiz para que ficasse muito mais rápido de fazer toda essa parte da modelagem. Então lembrando que esse aqui não é um curso da ArchiCAD e que eu não vou abordar tanta profundidade em cada assunto com relação a cada ferramenta. Mas entrando aqui em arquitetura, eu quero começar a fazer a modelagem das paredes externas. Então, aqui em arquitetura eu seleciono minha parede externa, dou um aplicar, escolho aqui meu método, pode ser esse de quadrado, e venho e faço essa parede aqui. Agora eu pego minhas paredes internas, lembrando que as minhas paredes eu estou vinculando do meu piso ao meu térreo, levando em consideração aquele pé direito lá que é 3,30 metros. Só venho aqui e troco para que eu possa fazer ela em sequência. Vou mudar a face dela, vai ser daqui até aqui, 2 cliques para finalizar. Alt para que eu possa capturar as propriedades dessa parede externa, para que eu possa continuar fazendo mais uma parede externa, que vai ser essa, porque essa parede que eu vou dividir mais daqui a pouco. Alt para captar novamente as propriedades dessa parede interna, e faço essa parede aqui. Teclo no L para chamar as minhas linhas de referência, para que eu possa cortar melhor o meu modelo. Então vou fazer alguns cortes, como por exemplo, eu vou cortar minha parede por aqui e vou cortar essa parede aqui também. Então seleciono aqui minha parede, venho aqui nessa ferramenta que é o dividir, que é um ícone de um machado, dou um clique, cortei. Lucas, não estou entendendo nada que você está fazendo aí no ArchiCAD. Mais uma vez, não é uma aula sobre ArchiCAD, é apenas conceitos de modelagem que mais para frente, quando esse projeto estiver um pouco mais evoluído, você vai entender como que ele vai fazer sentido lá para você fazer a renderização do teu projeto. Essa parede aqui não interessa, deleta. Essa daqui não vai me interessar, eu deleto também. Essa parede aqui vai ser essa parede da cozinha, então seleciono ela, dou um aplicar. Essa parede da cozinha eu estou construindo toda ela com um elemento genérico. Nesse momento não me interessa saber qual que vai ser as camadas de composição, os elementos que formam, o material de construção que forma aquela parede, porque se for entrar aqui no meu 3D, olha lá como que ele tá ficando. Deixa eu habilitar aqui as linhas, porque eu gosto que fique essas linhas aqui. Então eu já defini qual que seria o material de acabamento das minhas paredes, tanto as externas quanto essa parede interna. Também defini que essa minha parede aqui cor de rosa vai ser aquela parede da cozinha. Deixa eu voltar aqui pro térreo, eu vou cortar também essa parede aqui, então novamente seleciono aqui a ferramenta de dividir, corto aqui, preciso cortar aqui também. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô dividindo essa parede? Porque se for entrar aqui no meu 3D e selecionar essa parede e essa daqui, eu posso vir e trocar o material dela. Então esse material, essa face interna aqui, vai ser esse mesmo material rosa que eu tô utilizando para cá, ó. Então agora ficou dividido as minhas paredes. Voltando aqui pro meu térreo, de parede era isso no meu projeto, vou teclar no F para que eu possa chamar novamente a minha aba de favoritos. Agora eu vou desenhar aqui, construir o piso da cozinha. Então seleciono o piso da cozinha, dou um aplicar e posso fazer teclando aqui na minha barra de espaço, talvez, deixa eu ver, varinha mágica, ela vai pegar meu perímetro inteiro. Então vou fazer dessa forma, vou desenhar por pontos. Eu quero construir mais ou menos aqui, daqui até aqui. Agora eu seleciono meu piso, clico aqui no cantinho, preciso estar com essa ferramenta de mover vértice habilitado, seleciono para cá, crio mais um vértice para cá e outro para cá. Seleciono agora meu piso interno, aplicar, então esse piso interno eu vou estar utilizando basicamente lá no meu quarto, aqui no banheiro, no hall de entrada. Seleciono aqui e ali, vou criar um novo vértice para que eu possa cortar melhor esse piso, mais um vértice para cá, outro aqui, aqui e nessa parte de baixo. Teclar no L e chamar minha ferramenta de linha, porque eu vou criar mais um vértice aqui e depois eu ter que cortar essa parede porque ele não vai ficar esse biquinho aqui. No projeto original ela é chanfrada. Mas se eu for entrar lá no meu 3D, olha lá como que tá ficando. Então o que que aconteceu? Eu comecei a construir meu projeto e já defini alguns elementos como favoritos justamente para que eu pudesse ter muito mais agilidade aqui no meu processo de trabalho. Então uma vez que você tem alguns favoritos definidos aí no teu template, você pode, aqueles objetos que você costuma usar com muita frequência, é interessante que você salve como favorito, porque isso depois, quando você for dar início ao novo projeto, usando o teu template e usando os favoritos, você vai conseguir ganhar muito mais produtividade aí no teu fluxo de trabalho. Vou construir agora o meu piso externo, então seleciono, dou um aplicar, e meu piso externo vai ser esse piso aqui. E agora a minha laje aqui, ó, teto cozinha, seleciono, dou um aplicar, e vai ser a mesma coisa que o meu piso aqui da parte de baixo da cozinha. Então seleciono aqui, seleciono novamente, e eu posso ir criando alguns vértices, lembrando que tem várias formas de você construir essas seleções para você estar fazendo esse comando.
mas eu prefiro estar fazendo assim, às vezes de um por um, que eu acredito que fica mais fácil. Então, seleciono meu piso, eu acabei construindo ele no térreo, então tem que mandar ele lá pro meu superior, e aqui é a parte de cima. E agora eu já fiz essa primeira caixa, esse primeiro volume aqui da cozinha. Então, falta fazer a laje para terminar toda a parte da modelagem da construção aqui da arquitetura. Então, eu entro aqui, deixa eu pegar laje, aplicar, só que antes deixa eu ver qual que ele tá indo pro térreo. Vou mandar pro superior e vou fazer uma laje aqui de ponta a ponta. Tal que você fez de ponta a ponta, qual que é o certo, qual que é errado. Precisa levar em consideração as paredes, como é que funciona. Na verdade é assim, esse método que você vai construir, assim como é no mundo real, é como você vai construir aqui dentro do ArchiCAD. Então, se por exemplo, essa laje estivesse passando aqui na parte de fora, eu modelaria na parte de fora. Mas se essa laje tivesse aqui acabando talvez lá no pilar, na viga, tipo uns 3 centímetros, e depois fosse subir mais a minha camada de argamassa, embolso, reboco e tal, eu faria assim. Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, feita toda a parte da modelagem aqui da minha arquitetura, faltou o guarda-corpo, eu seleciono, dou um aplicar, vou aplicar meu guarda-corpo, deixa eu ver, daqui até aqui, é onde eu sei que tem o guarda-corpo, daqui até aqui, então seleciono 2 cliques. E aqui também, daqui até aqui, beleza? Se for dar uma olhada no meu 3D, então olha lá o guarda-corpo. Feita essa modelagem aqui, então, de toda a parte da arquitetura, eu gosto de estar documentando, eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar aqui apenas para você dar uma olhada aqui no rastreamento de referência, para ver como que está ficando. Então, toda essa parte cinza que está aqui, vai ser realmente meu projeto. E essa parte que está num tom de laranja é o meu rastreamento de referência, aquela base WG que eu estou utilizando para construir em cima. Então vamos lá. Dando continuidade, agora que eu fiz toda a parte da modelagem aqui da arquitetura, eu posso vir aqui, por exemplo, em portas e estar fazendo a construção das portas aqui do ArchiCAD. Essas portas que eu vou estar utilizando aqui, nada mais são do que as portas que já tem aqui na biblioteca dele. Então, se eu for entrar aqui na porta, Ctrl T, nada mais são do que essas portas, porém eu peguei essas portas e fiz a manipulação aqui desses parâmetros para que eu pudesse construir portas mais parecidas possíveis aqui com o projeto. Então, se eu vier aqui, selecionar, por exemplo, essa porta do banheiro e dar um aplicar, eu peguei essa porta lá e fiz a manipulação dos parâmetros para que eu pudesse definir qual que foi o material, qual que foi a espessura, largura e altura e tudo mais. Então, selecionei a porta do banheiro, porta do hall, seleciono e dou um aplicar, vai ser essa porta aqui para cá. Outra porta, essa porta do quarto, eu selecionei e dou um aplicar. Essa porta aqui é uma porta bem específica, então eu precisei estar modelando ela com muito mais cautela, porque se for olhar aqui no meu projeto, o modelo da nossa porta aqui, ó, ela é uma porta de vidro que vai de ponta a ponta aqui no tamanho total aqui do nosso pé direito, diferente da porta do banheiro e diferente da porta que vai ser aqui da sala. Então, se eu for entrar aqui novamente, pegar essa porta de correr de 2 folhas, que é a porta da nossa sala, eu vou inserir ela para cá. O mais que eu tenho aqui de portas era isso, é isso aí. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui no meu 3D, como que tá ficando, olha lá. Ó, eu troquei o piso sem querer, esse piso aqui é meu piso externo. Mas nada impede que eu selecione meu piso, entre aqui em arquitetura, seleciono meu piso interno e dê aplicar. E agora eu aplico esse piso interno, não somente o piso como material, mas também como a elevação que ela se encontra. Vou voltar aqui pro meu térreo e agora eu vou começar a construir os elementos que fizeram parte da minha cozinha. Que tipo de elementos? A pia, a mesa, o cooktop, os armários, tudo mais. Então, como é que funciona? Todos esses elementos que você está vendo aqui do lado, eles são elementos que eu peguei objetos da própria biblioteca nativa aqui mesmo. Então, seleciono aqui a biblioteca, dou um Ctrl T e venho aqui, por exemplo, na biblioteca básica e peguei talvez aqui para que possa, deixa eu ver, mobiliário. Aqui, por exemplo, armário e estantes. Eu peguei alguns elementos de cozinha, de armário, de estantes e fui manipulando todos os parâmetros dele para que eu pudesse chegar a um elemento mais próximo possível da arquitetura que eu preciso. Então, por exemplo, se eu for pegar esse armário vertical e dar um aplicar, esse armário, eu vou colocar ele aqui no canto, dar um Ctrl D com ele selecionado, arrastar para cá, entrar aqui no meu 3D, vai ser o armário conforme está construído lá na nossa referência de projeto. Então, nesse momento, eu não estou me preocupando muito com as divisões nem nada, porque é um projeto que eu vou estar levando em consideração apenas para fazer um render. Agora, se fosse um projeto eu precisasse fazer toda a construção da marcenaria, então aí sim iria fazer sentido que eu investisse muito mais tempo para fazer a construção desse armário. Não somente do armário, mas de qualquer outro objeto que eu fosse estar utilizando aqui no nosso projeto. Então faço aqui algumas cópias, né? 3 ou 4 cópias, não lembro quanto que era, acho que era 4. 3 ou 4, não lembro. Qualquer coisa eu faço mais uma, depois vou ajustando aqui. Eu diminuir aqui esse armário, ele tá com 63, vou colocar aqui 56. Eu acho que era 56 o tamanho que eu tinha construído ele, para que ele pudesse ficar aqui com espaçamento legal. A mesma coisa acontece para construir a pia da cozinha. Então, se eu for selecionar aqui e dar um aplicar, eu apenas vou construir
aqui, e logo eu comento, tipo, daqui até aqui, se for entrar aqui no meu 3D, dá uma olhada lá. Eu construí essa pia aqui através de um perfil complexo. Então, se vir aqui em opções, perfil complexo, gestor de perfil, você pode perceber que eu tenho aqui, ó, por exemplo, um perfil que eu usei para construir uma escada, que logo eu mostro para você. Outro perfil de mobiliário aqui, toda essa pasta aqui foi o mesmo que criei e renomeei. Então, esse perfil de armário de cozinha, esse outro perfil de armário, outro perfil de trilho. Então, eu estou utilizando aqui a ferramenta Viga, por mais que seja uma ferramenta Viga, para fazer a construção aqui desse perfil, que é um perfil complexo, para fazer a construção da pia. Então, o que mais que eu preciso construir agora aqui na minha pia? Aqui, ó, portas da pia. Então, aplicar, seleciono daqui até aqui. Então, aqui eu construí as portas da pia. E mais uma vez, se eu precisasse fazer toda a parte da marcenaria aqui no meu projeto, com as divisões, gaveteiro e tudo mais, eu investiria um tempo a mais para fazer a construção desse perfil complexo, porque tudo que eu estiver construindo aqui dentro do ArchiCAD eu vou estar documentando. Só que, como objetivo dessa aula, das próximas aulas, vai ser fazer um render desse projeto, não me importa muito, não interessa o que tem lá na parte de dentro, porque afinal não vai aparecer. Então, o que vai estar me interessando mais nesse momento é tudo que está nessa parte de fora. Então, seleciono aqui minha mesa, dou um aplicar, jogo ela aqui dentro, mais ou menos. Tipo, mais ou menos aqui, jogar ela para cá. Essa mesa aqui eu também construí propriamente aqui dentro do ArchiCAD. E agora aqui que começa a entrar um pouco mais sobre os conceitos de modelagem que eu havia comentado. Independente do software de renderização que você use, o conceito vai ser o mesmo. Mas você percebe que quando eu fui construir essa mesa, eu dei aqui nessa mesa, aqui, mesmo que ela tá com uma geometria um pouco mais... não tão redondinha assim, mas mesmo assim eu construí ela, você pode perceber, com essas bordas chanfradas. E sempre quando você consegue chanfrar o teu projeto, principalmente as esquinas do teu projeto, eu vejo que aqui eu fiz também para te mostrar, você consegue trazer muito mais realismo para a tua cena. Eu poderia estar fazendo esse chanfro aqui para fazer o render de duas formas, transformando esses objetos aqui em morph, aqui dentro do ArchiCAD, e tá utilizando essas faces para estar chanfrando. Se eu fosse usar SketchUp, por exemplo, eu tenho plugins para que eu possa fazer o chanfro na modelagem, ou ainda através do material. Porém, nesse momento, quando eu trago essa aula para você, não é possível fazer o chanfro propriamente direto no material dentro do Twinmotion. Pode ser que em alguma próxima atualização isso seja possível, mas por enquanto não tem como. Então agora o que mais que eu preciso construir? Olha lá meu cooktop. Então eu vou entrar aqui, meu rastreamento de referência, eu não estou com essa parte do cooktop habilitada, porque, digamos, quando eu fui exportar minha planta, ela não tinha toda essa parte do mobiliário, mas aqui eu vou, com base lá nas imagens, vou começar a inserir aqui no meu projeto e definir mais ou menos aonde que é. Acho que eu vou jogar o cooktop aqui, deixa eu entrar aqui no 3D, mais ou menos aqui, ó. Jogar ele um pouquinho mais para cá, para que ele fique meio que centralizado aqui nessa parte, já era, beleza? Então, novamente, se for entrar aqui nos meus favoritos, eu tenho aqui em roda entrada, o meu armário vertical, então seleciono ele, dou um aplicar, e esse armário vertical é o armário que vai, esse armário que vai aqui no cantinho. Eu investi mais ou menos umas 2 horas e 20, 2 horas e meia para fazer a modelagem total desse projeto. Até tem um make-off aqui no canal. Eu vou deixar ele como público, por enquanto ele está como não listado, mas eu mostro aqui o fluxo de trabalho que eu utilizei para fazer a modelagem do zero desse projeto. Então seleciono agora aqui o meu armário superior, dou um aplicar, e esse armário eu vou construir, vou chamar uma linha referência, na verdade tem que construir ele a partir daqui, ó, desse cantinho. Eu já mostro o porquê. Construir ele daqui até aqui, seleciono meu armário, Ctrl D, vou mandar ele para trás, mais ou menos aqui talvez, deixa eu ver. É isso aí, olha lá meu armário na parte de cima. E por que estou construindo um pouco mais para trás? Pelo seguinte, vou selecionar esse meu armário e vou alinhar esse armário e esse. Vou estar alinhando aqui atrás, tipo aqui, porque depois tem que fazer o corte dessa parede, porque ela vai ficar um dentinho aqui chanfrado. Mas enfim, o meu armário é selecionado, o que mais faz parte do hall de entrada? As portas. Então seleciono a porta, dou aplicar, chego lá pertinho, essa porta eu construo com a minha ferramenta de parede e cortina e vai ser mais ou menos até aqui, vai ser isso. Uma coisa que é importante falar, quando você vai fazer toda essa parte da construção, da modelagem, principalmente falando aqui da marcenaria, é que você sempre deixe, mesmo que seja uma peça encostada na outra, assim, é importante que você deixe um espaço entre elas para que fique tipo um leve de um friso aqui entre as peças, porque quando você for renderizar, ele vai dar aquela sensação, lá no render, ele vai dar aquela sensação que não está encostado, que tem um espacinho. E outra coisa que é muito importante é o seguinte, quando você for fazer um render, até deixa eu voltar aqui para a imagem, para essa imagem aqui, tá percebendo que eu tenho essa área mais escura aqui no meu projeto? E normalmente o que acontece? Quando você encosta diretamente face com face, ou seja, for encostar essa parte de cima aqui da cozinha com essa parte de cima da laje,
ele não vai ficar com uma sombra de contato muito legal, mesmo utilizando o PS Tracer. Então aqui uma dica que eu quero deixar para você de conceito de modelagem que eu sei que vai fazer a diferença no teu trabalho, é que você dê um leve espaçamento entre os objetos que você for estar construindo, principalmente encostado no forro. Então aqui, ó, o mesmo conceito adotado aqui é o que eu não fiz aqui. Então você percebe que aqui está quase que imperceptível a junção entre os pisos e essa parte da parede, é justamente porque está encostado face com face. Já aqui, eu distanciei, se não me engano, 1 centímetro ou 0,5 centímetros, apenas para que quando fosse fazer o cálculo de iluminação global lá com o PS Tracer, ele entendesse que as faces não estavam encostadas, e assim ele criou propriamente esse, posso dizer que um ambiente occlusion aqui no render, beleza? O que mais que falta para eu terminar de construir aqui meu hall de entrada vai ser a minha escada. Então seleciono a escada, dou um aplicar. A escada vai fazer o seguinte, ó. Eu clico e arrasto, e só para você ver. Essa escada aqui, ó, eu construí ela através da ferramenta viga. Então ela é uma viga com perfil complexo, com 2 perfis na verdade. Um perfil que forma toda essa parte da escada, e o perfil do meio é esse perfil que vai formar esses degraus aqui da escada. E aqui repete aquele primeiro perfil. Então, se eu for clicar e arrastar, eu poderia estar controlando qual que seria o tamanho da minha escada. Não quero que fique uma escada desse jeito, né? Vou selecionar ela aqui, deletei. Vou fazer ela da largura aqui. Se eu for entrar no meu 3D, aqui tá a minha escada, olha lá. Já construída certinha, como manda no projeto. E aqui tem um porém também. Eu transformei essa escada aqui no morph e depois eu chanfrei toda essa lateral, todo esse objeto da escada para que ficasse chanfrado igual uma mesa. E por que eu fiz isso? Porque no render que eu quis fazer, eu queria muito mais detalhes desses objetos. Então, quando você consegue ter um detalhe muito preciso na modelagem do teu projeto, fica melhor. E continuando aqui então, o que eu preciso fazer agora vai ser toda a parte da iluminação da nossa cozinha. E para isso, eu estou utilizando aqui um spot, e esse mesmo spot eu estou utilizando para fazer toda a parte da construção, como manda a nossa imagem de referência desse projeto aqui. Onde que está? Lá na parte do começo, olha aqui, ó. Eu tenho tanto aqui no corredor, no hall de entrada, quanto também na sala e lá no quarto. Mas como não vou estar fazendo essa modelagem lá do quarto, o que interessa fazer o render somente na parte da sala, é aqui que eu vou estar utilizando. Então, como que vai funcionar a iluminação? Eu vou entrar aqui na planta do meu superior, que vai ser essa planta aqui, desabilitar algumas coisas que não interessam, tipo isso daqui, que é a minha linha de corte. E aqui eu já deixei locado, aqui com esses pontinhos, basicamente, o que vai ser, é onde que eu preciso estar inserindo os pontos de iluminação lá da minha cozinha. Então, se eu entrar aqui em iluminação, spot da cozinha, aplicar, eu já estou definindo, vou dar um Ctrl T. Eu quero essa aparência aqui, ó. Ele é um material, um tom de rosa, do mesmo tom da cozinha. O que mais que eu tenho aqui? Ele tá a uma altura de 3,09 m, porque eu tô com 3,30 m de pé direito, então ele vai levar em consideração aquele rebaixo que eu tenho daquela marcenaria da minha cozinha. Então eu vou clicar e vou inserir um ponto aqui, vou desproteger, porque ele estava no vegetal protegido. E agora eu podia fazer assim, de um por vez. Eu vou ter esse spot aqui, ó. Eu vou selecionar ele, vou jogar ele para cá, porque vai ser a posição original dele. Ctrl D, seleciono, clico no Ctrl e clico no Alt, que agora eu começo a fazer cópias, várias cópias. Então dou um clique aqui, outro aqui e outro lá. Se eu for entrar aqui no meu 3D, eu vou ter eles aqui. Agora esses trilhos vai funcionar da seguinte forma. Esses spots aqui eu também baixei de um site, que ele já estava prontinho, então eu não modelei ele. Eu vou selecionar, eu vou dar um aplicar, eu vou colocar um nessa ponta, tipo daqui até aqui. Na verdade vai ser assim, aqui. Vou mandar um lá para essa ponta e um aqui pro meio. Deixa eu entrar aqui no meu 3D para ver que ele tá certinho. É isso aí, ó. É esses spots aqui. Esses mesmos spots, eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar os três, Ctrl D e Ctrl, e arrasto lá pro lado e alinho para cá. Ctrl D, Ctrl, jogo para cá, Ctrl E, para que eu possa rotacionar e mando para cá de novo. Então aqui tá a construção dos spots, porém agora tem que construir os trilhos. Agora, então, para fazer o trilho vai ser o seguinte, eu vou selecionar aqui o trilho, vou dar um aplicar, vou dar um Ctrl T para você entender o seguinte. Esse trilho aqui eu construí com a ferramenta de viga, só que uma viga segmentada, utilizando 2 perfis. Um perfil que vai ser o trilho, a parte do meio, que vai ser o meu trilho iluminação, e o perfil de trilho iluminação B, que vai ser a parte de fora. E como que ele vai funcionar? Eu vou selecionar aqui meu trilho, ele já está classificado que ele é uma luminária, ele já está certinho no vegetal de iluminação, aqui ele já está no meu piso superior. Então, se eu vier aqui dar um clique, tipo daqui, dar um continuar, vou entrar aqui no meu 3D. Olha lá, eu já construí esse trilho bem certinho, encaixando lá em toda a parte da iluminação do meu projeto. Então, eu construí esse trilho através da ferramenta Viga. Então, para você poder perceber a versatilidade que tem essa ferramenta, o ArchiCAD, para você fazer a construção dos elementos aqui no teu projeto. E um outro ainda, esse aqui é mais para quem é usuário de ArchiCAD, para que você consiga trazer mais realismo na tua modelagem, principalmente falando aqui das esquadrias, é o seguinte. Eu gosto de estar inserindo, vou teclar aqui no F, aqui em portas, deixa eu ver onde é que tá.
Aqui, ó, trilho. Esse trilho aqui, vou construir primeiramente, jogar aqui na parte de baixo, ajustar aqui para que eu possa ver a espessura da minha porta. Vou selecionar meu trilho, que vai ser esse trilho aqui, e vou definir que ele é daqui até aqui, somente para você ver uma coisa. Aqui, beleza. Deixa eu entrar aqui numa vista de corte. É isso aí, ó, esse trilho aqui, ó, vou posicionar ele bem certinho aqui nessa parte do meio e vou jogar também uma parte lá pra cima, porque eu gosto de fazer a modelagem muito mais refinada aqui dessa parte do projeto, para que eu tenha muito mais detalhe no meu render. Então esse trilho aqui eu construí ele através de um perfil complexo, atrelado a um pilar, e atrelado à viga. Nesse caso aqui, esse trilho, ele é um trilho que eu construí atrelado a uma viga para que ele seja esse trilho aqui na horizontal, para que eu possa estar utilizando tanto na parte de baixo quanto na parte de cima aqui. Essa parede aqui está errada, vou selecionar. Eu tinha construído ela com -5, talvez. Ou é o piso que tá... é o piso. Piso eu venho, mando ele até aqui, ó, nesse alinhamento. Então tá vendo esse detalhe que o trilho vai dar no projeto? Ele vai trazer muito mais realismo para a cena. E de uma forma nativa, o ArchiCAD ele não tem esses trilhos aqui, até onde eu sei. Então eu acabei construindo esse trilho aqui com um perfil complexo. Então você vira aqui ó, em opções, perfil complexo, personalizado, aqui ó, trilho. Vou pegar esse trilho aqui e editar apenas para você dar uma olhada. Eu não parametrizei nem nada ele, apenas construído de uma forma normal. Então é uma extrusão, é um desenho que ele é feito uma extrusão através de um comprimento. Então nesse caso, ele é feito aqui através do comprimento, numa viga, ou ainda se eu pegar aqui, por exemplo, esse trilho na vertical, é o mesmo trilho, porém eu atrelei a um pilar. Então se eu for entrar aqui, apenas para posicionar melhor, vou rotacionar ele daqui até aqui, Ctrl E, para que eu possa mandar ele para cá e olhar lá no meu modelo. É aqui onde que a porta vai fechar. Então eu gosto de trazer muito mais detalhes para as cenas, principalmente quando eu fazer um render. Só que lembrando, se eu for fazer um render, no caso, que vai ser o caso, utilizando somente uma vista da sala, olhando aqui para a cozinha e tudo mais, pegar o arquivo que está mais modelado, é esse daqui, no caso, aí sim, na minha opinião, é válido você investir muito mais tempo para fazer toda a parte da renderização. Por exemplo, aqui ó, eu tenho os trilhos, eu tenho o chanfro, eu tenho os objetos do mobiliário, eu tenho aqui a minha pia recortada, eu tenho aqui os pontos de tomada. O objetivo foi somente mostrar conceitos de modelagem, como por exemplo o chanfro, aqui ó, que vai dar para ver bem certinho aqueles elementos que eu construí. Então esse aqui ó, luz, circulação, porque quando eu for sincronizar meu projeto lá com o Twinmotion para fazer o render, eu apenas substituo a geometria desse objeto aqui pela geometria de uma iluminação, de uma ESLight, por exemplo, e vai evitar com que eu desperdice meu tempo para fazer todo o posicionamento da cena.